Vou mostrar o resultado final para vocês, porque eu sei que todo mundo fica angustiado com saber, no final das contas, qual é o resultado que isso tem. E aqui no... Fala galera, Vitor do Cocada aqui. No vídeo de hoje eu vou te mostrar qual a forma mais inteligente para a gente fazer, né, uma parede com uma composição de ladrilhos, azulejos aí dentro do seu modelo do ArchiCAD. Lembrando que a partir do momento que vocês souberem fazer isso com a ferramenta de parede cortina, se abre um leque de possibilidades e oportunidades criativas aí que você vai ter dentro do programa. Por quê? Porque com a mesma ferramenta que a gente vai fazer esses ladrilhos e azulejos, você pode fazer revestimento 3D, você pode fazer marcenaria, você pode fazer parede de cobogó, então o céu é o limite. Vou mostrar o resultado final para vocês, porque eu sei que todo mundo fica angustiado com saber, no final das contas, qual é o resultado que isso tem. E aqui no lavabo, a gente já tinha feito uma disposição aqui de paginação do ladrilho do plano piloto. Então o resultado ele é basicamente esse, tá? A gente vai ter aqui um modelo 3D editável em que eu consigo, se eu precisar aqui, ó, entrar nesse modelo, editar e rotacionar peças, né? Trocar essa peça para alguma outra. Então essa é uma curva, essa é do plano piloto, tá? O resultado final é esse. E depois que você fez isso uma vez, você pode botar isso na sua biblioteca, aí, no seu modelo 3D, enfim, seu diretório aí de arquivos, que vai ficar muito mais fácil para você replicar em outras situações. Então, vamos parar de enrolar aqui e começar de fato a desenvolver essa peça aqui dentro desse modelo. Primeiro de tudo, vamos fazer essa peça em Morph, tá? Aqui eu tenho o desenho técnico da parede de ladrilhos que a gente tinha desenvolvido para o Golden. E aqui eu tenho as peças que se repetem aqui embaixo, quando a gente foi fazer essas peças em parceria com a Aquino. Então tem uma peça sem nada, uma peça com o plano piloto em uma das laterais e outra peça com espelhamento. Beleza. Aqui eu vou pegar de outro modelo, um Morph que eu tinha feito de outras coleções de ladrilho que a gente tinha desenvolvido, só porque aqui já está com o tamanho certo, né? Então, para facilitar a minha vida aqui, eu vou fazer isso dessa forma. Beleza? Aqui eu vou mostrar para vocês em 3D como que estava essa peça, o que é o Morph. O Morph é uma forma de modelagem no ArchiCAD que ela tem muita flexibilidade para você conseguir fazer vários formatos. Essa opção aqui de modelagem, tá? Então, se for uma modelagem de imobiliário, uma modelagem que você não precise ter uma informação técnica tão precisa assim, às vezes o Morph ele é um caminho para você conseguir ter um resultado legal aqui dentro do programa, tá? Então, beleza, temos aqui o tamanho, a primeira peça, né, ela já foi desenvolvida aqui. Então, se eu venho, é como se fosse essa terceira opção. E a primeira dica, pessoal, é com relação às texturas, tá? Superfícies. Como que eu vou explicar para o ArchiCAD que essa peça ela vai ser um ladrilho XYZ, né? É justamente nessa textura aqui. Então, ladrilho Itamaraty cor branca. Aqui na superfície, ladrilho Itamaraty cor branca. Aqui eu vou duplicar essa textura e vou colocar o nome dessa textura aqui, que é o Rabiola. Então aqui eu vou colocar o nome do revestimento, do porcelanato, do revestimento 3D, enfim, do que for, porque isso vai estar especificado mais tarde na minha tabela, tá? Então é bem importante a gente especificar isso aqui, cor verde, aqui no caso, os clientes pediram que fosse na cor verde, beleza? Aqui para a gente pegar a cor do catálogo, tem aqui no catálogo, né, as cores que eles têm disponibilidade. Aqui na Aquino é bem legal, porque esse catálogo, você vai clicando na cor, ele vai mudando. Um jeito fácil de você pegar essa cor exatamente aqui no nosso modelo, né?
Você pode vir no Canva aqui, tirar um print da tela, jogar no Canva. Aí você desenha uma forma geométrica aqui, clica na cor dela, nesse adicionar nova cor, que ele vai ter o conta-gotas aqui. Aí você vai conseguir pegar. Isso vai gerar um código de cor, e se você jogar no Google, ele vai dar aqui as informações de RGB, CMYK, etc. Porque no ArchiCAD, se eu não me engano, aqui ó, no Rabiola, a superfície, ele só vai deixar aqui eu colocar as informações de RGB. Então vamos voltar. 137, 158, 8 e 4. Então, beleza. Temos aqui os ladrilhos. Aqui eu já tenho os tamanhos padrão, porque foi a gente que desenvolveu. Vou mostrar aqui em 3D. A gente está com o Morph só no meio. Mas no que seriam as asas, a gente está sem Morph. Então, aperta Alt, conta gotas aqui em cada asa. Agora eu vou deixar só o que eu quero aqui do ladrilho ligado. F5. E agora essas cores aqui eu já vou criar uma nova textura. Vai ser a superfície branca. Cá, viola, branco. Perfeito. Soltei. A viola branco. Legal. Agora a gente vai fazer uma operação de elementos sólidos. Eu tinha afastado 20 centímetros. Então vou voltar aqui. Dar um F5 de novo. O ladrilho está por baixo aqui. Subir ele. E aqui, pessoal, com tudo selecionado, vou dar um F5 de novo para ficar só aparecendo essa imagem que a gente fez. Ela vai abaixar 5 milímetros. Tá? Então, 0,05, Enter duas vezes. Deixa eu ver aqui no outro modelo quanto que a gente tinha botado. Zero zero cinco. Zero cinco. Duas vezes, ok. E a gente vai repetir isso para aquelas outras duas peças ali. Então, clico na face, ele vai me dar essa segunda opção aqui, 0,005, Enter duas vezes. Eu prefiro dar o Enter duas vezes do que clicar na tela, que às vezes ele vai torto. E aí não forma a peça perfeitamente. Vou dar um Ctrl G, que é para agrupar, apertar F5 sem nada selecionado para ele aparecer o modelo. E agora, operação de elementos sólidos. Aqui no meu ArchiCAD já fica com essa opção habilitada, mas você poderia vir em modelagem, operações de elementos sólidos, tá? Então, vamos clicar, nova operação, alvo vai ser a peça maior, operador vão ser essas peças menores. Vai fazer uma subtração, executar. Perfeito, agora a gente já tem o nosso ladrilho, tá? Perfeitamente. Agora que a gente já tem esse ladrilho, a gente vai fazer a última opção dele, a última variação, que é com o plano em cima e embaixo. Quando eu digo plano, é o plano piloto, tá? E fez a criação em cima da arte. Para quem não sabe da Mirror no ArchiCAD da forma mais inteligente, Ctrl M, Ctrl mais uma vez para aparecer o mais. Agora você já sabe da Mirror no ArchiCAD. Tá?
Aqui a gente tem que fazer operação de elementos sólidos nesse de baixo, de novo. Aqui, alvo. Segundo, operador, subtração, executar. Tem uma série de opções aqui que você faz, tá? Por exemplo, subtração com extrusão para cima ou para baixo, eu faço muito com pia, essas coisas, né? Que eu não preciso que de fato toda a pia extrude o meu modelo. Eu preciso que só a parte da pia que faria um buraco na minha bancada que extrude. Então, depois é legal, se você nunca teve contato com essa ferramenta, você dá uma testada. Ela tem muita funcionalidade para 1 milhão de coisas. E agora a gente vai fazer, vai transformar esse morph em uma informação de parede cortina. Então, arquivo, bibliotecas e objetos, salvar seleção como painel parede cortina. O pulo do gato ele está aqui. A gente vai fazer isso para as 3 opções. Esse aqui já foi. Adicionar tudo de novo. P02. P03. E aqui agora. Ok, agora a gente vai colocar isso na parede cortina. Aqui. Eu vou copiar essa parede cortina que eu já tinha feito do outro ladrilho que a gente colocou no projeto, só para mostrar para vocês o que foi feito aqui, como que você vai conseguir configurar isso aí dentro do seu escritório, tá? Então aqui dentro de parede cortina, o importante é que o esquema ele seja condizente com o que você vai modelar, tá? Aqui eu vou colocar uma opção de 3 aqui, ó. Vou deletar todo o resto para a gente fazer um modelo pequeno. E aqui o que é isso? A largura sempre de 15 centímetros. Se o ladrilho for maior, menor, isso importa, tá? Então a primeira coisa que a gente vai colocar aqui na pré-visualização são esses tamanhos do ladrilho. A gente vai colocar tamanhos fixos. Por que tamanhos fixos? Porque o ladrilho ele não estica, ele tem um tamanho de fábrica, assim como porcelanato, etc. Tá? Então esse tamanho ele precisa ser fixo nessa situação, tá bom? Em painéis a gente vai colocar os tipos de painéis aqui. A gente tem 3 opções, então um vai ser o fundo, o 2 vai ser, a gente pode deixar como plano aqui também, tá? E o 3, ele vai ser o plano que aparece 2 vezes. Então vou colocar o plano 2 só para eu saber. O tipo de painel vai ser esse painel personalizado. Por que é o painel personalizado? Quando a gente coloca essa opção de painel personalizado, ele dá a opção aqui de nome de painel, a gente escolher aquele que a gente tinha salvo lá atrás. Então aqui vai ser o Rabiola 01, depois vai ser o Rabiola 02, depois o Rabiola 03. Aqui a gente vai colocar a espessura do ladrilho, tá? 2 centímetros, o que a gente está especificando, beleza? E aqui em esquema ele vai estar tudo com fundo já, ó. Ver se está certinho. Ok. Agora esse painel ele já vai estar funcionando, tá? Se você quiser mexer em início de paginação, essas coisas, tá vendo que a paginação está começando no canto inferior esquerdo? Eu venho aqui no Ctrl T em esquema, aqui ele me mostra as possibilidades de origem. Então no meio, né, no canto direito, no canto superior. Aqui, como é um banheiro, eu vou querer que seja, como é uma varanda, área molhada, eu quero que ele comece aqui rente ao piso, tá? E que o recorte ele fique ali na viga que está passando. Então é uma preferência minha mesmo. Ok, pessoal. Agora, o que a gente vai fazer é colocar aqui, dividido a tela, e a gente vai seguir esse raciocínio de paginação que a gente tem aqui, só que nessa nova parede de ladrilho.
Antes disso, eu vou até posicionar já esse ladrilho aqui no local que ele vai ficar. Já ter essa formação redondinha. E aqui no 3D. Tá quase 100%. Tá na quina aqui, subir a altura. Beleza, pessoal. Tá perfeito agora. O que eu vou fazer é só interromper essa parede de ladrilho quando finalizar aqui nossa viga. Pode até ir a paginação aqui. Perfeito. Vou dar a paginação para começar da direita. Vamos ver agora tudo em 3D. Vai ser essa a situação aqui de projeto. Se a gente quiser, a gente pode seguir. E aqui é um teste, né? A gente vai vendo aqui o que funciona melhor. A gente pode começar essa parede de ladrilho quando começa aqui essa estrutura que a gente está colocando para a nossa jardineira. Vai ficar melhor encostando na parede. E aqui, por enquanto, a gente vai deixar assim. Vamos ver se com a paginação fica mais tranquilo. Assim, né? Tá, bom. Ok. Aqui agora, só para a gente finalizar, então, o nosso raciocínio. Vamos fazer o início dessa paginação aqui agora. Eu vou mostrar para vocês o jeito mais fácil, tá? É o jeito que eu acabo fazendo aqui no escritório também. Então, a gente dá um F5 aqui, nessa parede de ladrilho que agora está posicionada, exatamente do tamanho do painel que eu vou fazer essa criação. Aqui eu já tenho um exemplo artístico do painel que a gente tinha feito para o Golden Tulip, aqui de Brasília. E agora a gente vai seguir esse padrão aqui, só que nesse painel. Lembra que eu já tinha configurado a parede cortina aqui para ter aquelas 3 opções de ladrilho? O raciocínio ele vai aparecer também. Se eu clicar aqui no meu painel, editar, e aqui quando eu clico em qualquer peça, ele me dá a opção aqui ó, de fundos que a gente vai ter. Então, se eu clico no plano, ele já aparece a segunda opção, ou nesse plano 2, ele já aparece a terceira opção. Então, é bem mais fácil de editar por aqui, porque ele deixa você mudar, rotacionar, né, do que você fazer isso por dentro da parede cortina. O que, de fato, seria um desafio e você ia estar me xingando aí da sua casa. Então, tem certas coisas que é melhor você não editar por dentro da parede cortina, e sim por fora, porque você tem uma flexibilidade um pouco maior de fazer isso. Dica da casa, tá? Bom, vamos só finalizar isso aqui primeiro. Algo muito importante que a gente fez, que pode não estar visível aí, até porque eu não expliquei ainda. A gente tem que colocar a distância entre cada peça, tá? E como que a gente vai fazer isso aqui dentro? Em estruturas. A gente vai colocar essas estruturas todas invisíveis. Então, estrutura de canto, borda, montante, travessa, tá? E aqui a gente vai colocar 0 essas estruturas de canto de borda. Essas estruturas a gente não tem como deletar. Via de regra, o que é essa estrutura? As estruturas que vão estar no perímetro, né? Nas áreas mais externas desse nosso modelo 3D, seja lá o que ele for. Então, se eu coloco, por exemplo, que essa estrutura de canto ou de borda ela tem 10 centímetros,
todo o meu painel de ladrilho ele vai ficar afastado dos cantos 10 centímetros, porque aqui ele está invisível. Mas a ideia é que, de fato, isso seja uma estrutura, né, em uma situação de janela, uma estrutura de esquadria de fachada, né, para isso que serve. Então, essas são as estruturas mais externas ao meu modelo. Esses montantes, essas travessas, são as estruturas internas. Então, aqui, o que eu estou falando para o ArchiCAD? ArchiCAD, esse montante, essa travessa, ele vai ter 2 milímetros no total. Aqui ele me dá do eixo entre as duas peças, então tá com 1 milímetro. No total, então somando, seria 2 milímetros. Eu coloco aqui, por exemplo, 0,02, vai dar então 4 centímetros, 2 para cada lado. Se eu der o OK aqui, olha o que muda no modelo. Outra dica muito simples para vocês, gente. Se não está sabendo editar, não está sabendo o que é exatamente o parâmetro que você está mudando, exagera no parâmetro, na informação que você está colocando aqui de tamanho, para você ver o que vai mudar no modelo. Eu não sei tudo de parede cortina, eu não sei tudo do ArchiCAD, e até hoje a gente usa essa estratégia para editar janela, porta, que tem 1 milhão de opções para você selecionar. Bota 10 centímetros, 20 centímetros, 50 centímetros e o que vai mudar no parâmetro. Porque fica muito claro no modelo 3D o que você vai editar. Tá? Então, provavelmente no modelo de vocês não vai ter nem montante nem travessa. Aqui você adicionaria, vou salvar como deletar. E aqui o perfil você vai colocar invisível, porque na verdade você só quer que ele fique afastado. Você não quer que tenha nenhuma estrutura aqui. Né? Então, quando você coloca invisível, aqui você vai colocar essa distância, lembrando que é metade. Então, se o rejunte for de 2, vai ser 1, se for de 4, vai ser 2, se for de 1 centímetro, vai ser meio centímetro, meio milímetro, né? É por aí. E só isso não é o suficiente. Então, a gente teria que vir em esquema aqui e agora clicar entre os dois painéis, tá? Um jeito fácil de fazer isso. Putz, eu vou ter que clicar um a um? Não. Você vai ter que clicar uma única vez. E aqui, ó, você tem 2 botões que provavelmente você nunca clicou na vida. E você vai clicar muito agora. Que aqui ele vai, dentro dessa linha que você selecionou, ele vai pegar a de baixo e a de cima. Então ele vai pegar todas. E aqui, nessa segunda opção, ele vai pegar horizontalmente todas as linhas também. Então agora eu estou com tudo selecionado, que é, né, das minhas linhas verticais. E aí eu posso mudar aqui para aquela estrutura que eu salvei com o nome de deletar. Aqui eu não vou fazer isso porque já está certo, mas é só para que você aprenda. Tá? E aqui eu faria a mesma coisa nessa segunda linha, que agora sim é horizontal. Então clicaria nessas 2 opções, deletar, e aí tá funcionando legal. Tá? Eu só vou deletar essa estrutura, porque é para um cliente, então tem que ficar certinho. E agora, gente, você só teria que editar esse modelo e, né, fazer as alterações aqui no modelo 3D para ele ficar com a paginação que você quer que tenha aqui no seu painel de ladrilho. Então agora eu vou fazer a paginação, vou acelerar o vídeo e vocês vão ver o resultado final já já. Fala galera, modelagem finalizada aqui. Botei aqui renderizado para vocês verem a diferença que isso faz no modelo quando você vai apresentar para um cliente, né? Fica bem legal. Você tem agora uma peça aí no seu modelo 3D que vai ser completamente customizável a qualquer tipo de tamanho, né? Que você tiver de projeto aí. Isso que é importante dentro de uma situação de projeto de arquitetura. Pode às vezes não ser a melhor textura do mundo, mas para uma situação de um escritório de arquitetura que você de fato vai apresentar um projeto para um cliente seu e você quer de fato que a paginação fique correta, né? Que no caso esse ladrilho que a gente desenvolve aqui dentro do Estúdio Cocada, ele tivesse uma paginação que fosse exequível, né? Que fosse feita aqui em 3D e que fosse possível de ir para a obra, porque ela
aqui no caso, agora sendo feita no ArchiCAD, ela vai ser muito bem documentada. Isso é bem legal, né? Então, aqui fica o resultado final dessa peça para vocês em 3D, em render, na verdade. E aqui dentro do ArchiCAD, esse é o resultado aqui. Tudo isso sendo modelado com parede e cortina. E você vai conseguir agora desenvolver painéis dos mais diversos e variados ladrilhos possíveis. Lembrando que a mesma estrutura pode ser um cobogó ou pode ser qualquer revestimento 3D que você imaginar aí na sua cabeça. Tá bom? Tchau, tchau.